Sabia que descobrir antes aumenta as chances de cura? Você conhece os tratamentos para cada tipo de câncer? Você conhece os avanços da ciência contra o câncer de mama? O diagnóstico precoce amplia as chances de cura em até 95%. Conhecer mais sobre o câncer e as tecnologias aliadas ao tratamento são importantes ferramentas para controlarmos a doença. Com 3 perguntas, você pode conscientizar, alertar e salvar vidas. Campanha Outubro Rosa da FEMAMA. Acesse 3perguntasquesalvam.femama.org.br e engaje-se na luta. Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos vocês. Inicialmente, saudar a todos, incluindo a Bralhos, pela oportunidade e o espaço de aqui discutir iniciativas e ações necessárias para aliar esforços e maximizar o nosso impacto de ações que têm em comum um único objetivo: o controle do câncer e salvar vidas. A FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, é uma associação civil sem fins econômicos que busca ampliar o acesso ágil e adequado ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama e, com isso, reduzir os índices de mortalidade de doença. Atualmente, a rede possui uma representatividade nacional em mais de 20 estados, incluindo o Distrito Federal, e soma o apoio de 75 ONGs associadas. A rede auxilia pacientes durante a jornada de enfrentamento da doença e integra os movimentos nacionais de reivindicação por mais acesso e qualidade de serviços da saúde para pacientes oncológicos. Nós, da rede, temos um desafio: o de compartilhar a informação, o conhecimento e incentivar o diagnóstico precoce, e articular e influenciar a criação de políticas públicas de atenção e cuidado à saúde da mama. Somos uma associação de pacientes e o nosso compromisso está em lutar pelos direitos do paciente e discutir estratégias que assegurem que o sistema de saúde se fortaleça e, com isso, continue a atender milhões de brasileiros. E se o SUS acabasse? Neste momento, gostaríamos de convidar à mesa a doutora Mayra Calef, médica mastologista, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, e presidente voluntária da FEMAMA há 16 anos. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Porque eu estava no painel do GCC, mas a FEMAMA tem um encontro anual, online ou aqui presencial, com esse movimento TJCC. E aqui é um lugar de encontro, a gente não consegue dar abraço e beijo em todo mundo, é tão bom a gente estar aqui presencial. Para vocês que não vieram, façam força para vir o ano que vem presencialmente. Mas o nosso tema hoje é um tema que é muito caro para a FEMAMA, porque tudo que a gente viu acontecer durante o Covid, se não fosse também pelo nosso sistema de saúde, de uma cobertura universal, a gente não teria tido os números de sobreviventes, porque eu, quando me apresento hoje para pacientes no meu consultório, que eu não vejo há 1, 2, 3 anos, eu me apresento para elas e digo: que bom te ver, sobrevivente, porque agora a gente sabe o que é ser um sobrevivente de uma pandemia tão forte que nos assustou tanto. Mas para isso, para agora a gente retomar pelo menos os números de 2019, que não eram já muito bom em termos de gestão e atendimento do câncer no Brasil. E quando eu falo atendimento do câncer, eu falo em controle do câncer, desde a prevenção até o tratamento adequado e cuidados paliativos. Nós precisamos fortalecer o sistema de saúde, principalmente com esse olhar ao controle do câncer, como eu gosto de falar. Mais de 80% da população depende única e exclusivamente do SUS para o acesso à saúde no Brasil. E a maioria dos casos diagnosticados nesse momento de câncer estão já avançados. E isso representa, além de um custo alto social, porque nós vamos perder
muita gente nesse processo, talvez nesses primeiros 2 a 5 anos, 50% venha em estágio avançado dos pacientes, nós também teremos um impacto em alto custo, né, na saúde. Como é que nós vamos conseguir fazer com que esse sistema que está fragmentado, que está todo atrapalhado pela pandemia, consiga, a tempo, conseguir resgatar esses pacientes que estão lá em casa ainda, porque é isso que o DataSUS mostra, que no 21, 22 ainda a gente não tem. Diminuiu em 50% o número de casos diagnosticados de câncer no Brasil em relação a 2018, 2019. Isso não é porque tem menos câncer, né? Porque a população continua aí envelhecendo. É porque esses cânceres não foram... A gente não fez o diagnóstico. Nós da FEMAMA nascemos com esse compromisso de buscar o direito do acesso, de garantir qualidade do serviço de saúde. Mas a gente se preocupa muito com a sustentabilidade do sistema e com que tipo de serviço ele continua entregando à população. Então, nós precisamos atuar de uma forma proativa e tentar discutir soluções para unir esforços, né? O público com o privado, o especialista de uma área com o especialista de outra. Isso não é só uma questão de saúde, é uma questão de governo, é uma questão de vários ministérios envolvidos, porque é do executivo que a gente espera respostas e para fortalecimento nas políticas públicas que já estão aí. Leis todas nós já temos agora, estamos aqui comemorando a lei da criação de navegação para câncer de mama no Brasil, uma coisa super necessária. Então, eu vou voltar a palavra ao Gabriel Moraes, que vai apresentar os convidados. Doutora Mel, muito obrigado. Eu gostaria de convidar agora a mesa para fazer parte dessa discussão René José Moreira dos Santos, coordenador de desenvolvimento institucional do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Gostaria de convidar a senhora Blenda Leite Pereira, assessora técnica em Economia da Saúde do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. O doutor Bruno Aquino Marcelino, cirurgião oncológico pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, coordenador do Programa de Residência de Cirurgia Oncológica do Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde de Juiz de Fora. E o doutor Natan Katz, professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vice-coordenador geral do Telesaúde Rio Grande do Sul. Nós convidamos, então, nesse momento, a Blenda e o René para falarem para a gente sobre o fortalecimento do SUS como um processo necessário que garantirá o futuro dos serviços de saúde e tecnologias para o controle e tratamento das doenças. Claro que vocês pensam mais em termos de doenças e aqui o foco é câncer, mas como talvez a doença crônica não comunicável mais prevalente já no Brasil. Então, por favor, a gente gostaria de ouvir Mulheres First. Boa tarde. Espero que vocês... Talvez eu acho que é melhor falar do púlpito. Pode ser. Por causa do... Daí deixa. Como é que chama? Do passador.
Então, eu vou responder essa pergunta. Se o SUS acabasse, seria o caos. Né? Vamos começar simplesmente com uma resposta simples, objetiva e curta. Se o SUS acabasse hoje no país, seria o caos. Como já disseram antes, seria a barbárie. Né? Bom, a FEMAMA nos convidou, a presidente Mayra me convidou para falar um pouco sobre o financiamento da saúde no Brasil e o panorama atual. Como hoje, vocês me desculpem, eu estou um pouco rouca, mas espero que vocês consigam entender bem a minha fala. Mas como que está o panorama hoje no Brasil sobre o financiamento do nosso Sistema Único de Saúde, né? E a sua capacidade de resposta frente às necessidades crescentes de saúde da população. Primeiro apresentar o que é o CONASENS, né, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas que, reconhecida por lei, representamos os 5.570 municípios na direção nacional do Sistema Único de Saúde. Então, nesse momento, a nossa diretoria está na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, debatendo, né, a Política Nacional de Saúde no SUS. Bom, se estamos falando de financiamento da saúde, nós precisamos entender que é a capacidade do governo ou do Estado brasileiro em prover ações e serviços de saúde. Né? O direito à saúde ele foi garantido por meio da nossa Constituição, dentro do capítulo da Seguridade Social. Então, a gente está falando, junto com a assistência e a previdência, a saúde está garantido como um sistema universal que tem o caráter federativo e intergovernamental. Ou seja, o sistema nosso federativo, com competências governamentais, tanto a União, Estados e municípios, nós somos responsáveis em prover ações e serviços de saúde para a nossa população. Tem os princípios e diretrizes, ou seja, o que significa o Sistema Único de Saúde. Desde a universalização, que é para todos, da integralidade, porque você de toda a rede de tratamento e de atenção à saúde, a descentralização dos serviços e, mais ainda, a cooperação técnica e financeira dos três entes para prover ações e serviços de saúde. A descentralização ela é importante à medida que os municípios, né, o qual eu represento, são os responsáveis por estar ofertando os serviços à população. Bom, e aí vão as considerações iniciais que eu estou colocando aqui, para a gente entender um pouco e aí contextualizar, inclusive, na questão da nossa participação, né, que fala sobre a questão de que todas as medidas, né, de atendimento, né, aos pacientes de câncer, ela tem na população todas as fases de doença, desde a prevenção até fator e o tratamento de cuidados paliativos, ou seja, o Sistema Único de Saúde ele tem que ter resposta para atender desde o tratamento precoce até ao tratamento agudo. A incorporação de tecnologias, e o custo alto é um fator que ele provoca e compromete o sistema, uma vez que os elevados custos faz com que o nosso sistema também seja pressionado financeiramente. A escassez dos recursos, gestores necessariamente com recursos finitos, ele tem que fazer escolhas. Então, nós gestores, no nosso cotidiano, somos obrigados a fazer escolhas e priorizar quais ações são importantes naquele momento para que eu possa fazer a correta alocação desses recursos. E, além disso, o Sistema Único de Saúde, como os economistas já dizem, ele é um fator de transferência de renda e é um fator de desenvolvimento econômico. Então, essas situações, nesse contexto, é importante a gente entender como que se interfaz tanto a questão da política social e a política econômica no contexto do país. Bom, alguns dados aqui, no caso, municipais, para a gente entender o tamanho que é o Sistema Único de Saúde e o que ele faz durante um ano. Esses são dados, itens selecionados. O SUS ele faz muito mais do que isso. Lembrando, 450 milhões de visitas domiciliares, né? Aí eu conto
com todas as equipes de saúde da família que nós temos hoje, nas 48 mil unidades básicas de saúde que nós temos, 345 milhões de procedimentos, 252 milhões de atendimentos individuais, 300 milhões de doses de vacina anualmente, e eu não estou falando vacina Covid, eu estou falando as vacinas que são da rotina dos municípios. 23 milhões de procedimentos cirúrgicos, 1 bilhão de procedimentos clínicos, 1,2 bilhão de finalidade diagnóstica. Isso eu estou falando dos municípios. Se colocarmos também os serviços e os procedimentos feitos pelos estados, a gente tem uma noção do que estamos falando, do tamanho e da capacidade do Sistema Único de Saúde. E aí vamos para os números, né? Como uma boa estudiosa da área da economia da saúde, eu não posso começar a não apresentar alguns gráficos para a gente. Esse daqui é um estudo que a gente começou a fazer e a publicar no início desse semestre, onde que mostra a capacidade e os gastos em saúde do país ao longo dos anos em proporcional do PIB. Então a gente vê que os números do PIB, e ali eu estou falando do gasto público e privado, o gasto público nunca foi maior que o gasto privado. Em termos reais e em termos de números absolutos, 9% do PIB são números consideráveis, bem comparados aos países da OCDE, que possuem sistemas universais, como Canadá e Inglaterra. No entanto, a questão é a proporcionalidade do que é gasto público e gasto privado. Como a própria presidente colocou, nós temos 180 milhões de pessoas que são SUS dependentes, ou seja, elas não possuem plano de saúde. Isso é um dado que precisa ser considerado quando a gente olha essa informação. Existem uma parte da população que paga pelo mesmo serviço 3 vezes. À medida que você compra um plano de saúde, à medida que eu desembolso direto para o mesmo serviço e ainda por cima eu recolho meus impostos para financiar o Sistema Único de Saúde. Ou seja, é uma incoerência um país que com sistema universal ter essa disparidade e principalmente da participação tão pequena de gasto público, considerando o gasto total em saúde em proporção do PIB. Aqui é um pouco para vocês terem ideia, por esfera de governo, como é a participação. O governo federal nunca passou de 1,7% de participação do PIB. Assim como os municípios vão crescendo, e aí os estados também. Ou seja, à medida que há uma estagnação do governo federal em alocar mais recursos, existe uma pressão para que os outros realoquem mais recursos para financiamento do sistema. Aí aqui é um pouco do resumo que eu estou falando com vocês, a composição do gasto público. 44% da União, que gastou em 2021 171 bilhões, estados 26% e municípios 30%. Hoje, sem nenhuma dúvida, quem financia o Sistema Único da Saúde são estados e municípios com mais de 50% do seu gasto em saúde, que está aqui demonstrado, sendo puxado pelos municípios com 30%. O que significa isso em per capita? R$ 1.800 per capita. Façam a conta dos planos de saúde, quanto que vocês gastam por ano para uma pessoa e verifiquem e comparem com o que é a responsabilidade do SUS e o que é gasto por ano com isso. E por dia, a gente sempre coloca esse dado para a gente entender, é R$ 5,8 por dia per capita, ou seja, não é nem uma passagem de ônibus, você consegue pagar para que, em alguns lugares, claro, ou então você vai e não volta, né? É o valor que a gente paga por dia, né, que o SUS gasta por dia para você prover da vigilância sanitária à alta complexidade. Bom, aqui é um pouco do método, né, de aplicação do mínimo, que eu já vou passar rápido para não ser repetitiva. Ao longo dos anos, 15% para municípios e 12% do total de receitas, né, próprias arrecadadas de aplicação no mínimo.
e as sucessivas trocas de metodologia que a União foi fazendo ao longo dos anos, sendo que hoje a gente tem a EC 113, que é, na realidade, o teto de gastos, onde que foi congelado por 20 anos o valor de 2017, mais a atualização do IPCA. E o que isso se converteu? Nessa participação. Uma queda vertiginosa dos repasses federais, dos recursos federais, e um aumento de recursos estaduais e aí muito mais os recursos municipais, uma vez que está lá na ponta e que está pressionando, o cidadão pressiona prefeitos e secretários de saúde para estar dando a resposta das ações de serviço de saúde. Então aqui nós temos aí de 2020, teve um repique na época da Covid em função dos créditos extraordinários, mas 2021 e 2022 já está em queda e 2023 será pior, porque a PILOA já demonstrou grandes perdas, inclusive para o serviço de oncologia. O que a gente apresenta aqui? São as participações mesmo do que é os 15%, que na realidade os municípios aplicam 23% da sua parcela, né, de arrecadação de impostos, o que configurou em 2021 40 bilhões acima do mínimo constitucional. É como se eu pegasse todo o IPTU de todo o país e aplicasse somente em saúde acima do mínimo constitucional. Né? Então, mesmo com os créditos extraordinários, os municípios não teve fôlego. Eu falo que assim, nós já estamos com toda a capacidade já estrangulada de alocar mais recursos. E mesmo com os créditos extraordinários, foi demonstrado que nós precisamos de mais recursos. E aqui é um pouco da alocação estadual, que certamente o René mais tarde vai falar, onde que a média estadual está em 14%, e em 2021 eles aplicaram 11,3 bilhões acima do mínimo. O que significa isso quando a gente fala? É que quando a gente fala dos 15% e dos 20% e dos 23% e dos 14%, eu tenho que olhar para também o orçamento da União. Do orçamento da União, no OGU completo, o Ministério da Saúde nunca teve acima de 4% da participação do OGU. Esse ano está para 2023 está para 3,2%. Ou seja, está cada vez reduzindo mais. Está cada vez enxugando mais o recurso da saúde e as necessidades só aumentando, principalmente como o que a presidente coloca sobre o pós-Covid. Os procedimentos que não foram realizados à época. Como isso vai impactar na saúde, considerando que o custo está mais alto, porque os procedimentos, com certeza, os tratamentos agravaram e precisam de realmente recursos a mais, porque os custos são maiores quando eles estão mais agudos, né? Então, como que isso vai acontecer? E tem mais uma questão que eu acho que é importante a gente colocar, que é da parque tecnológico. Quando eu falo despesa de investimento, eu estou colocando a capacidade do governo federal em financiar equipamentos, em financiar reformas, obras. Nós estamos em 2022 com somente 1,9% do recurso do orçamento do Ministério da Saúde destinado para qualquer despesa de investimento. Ano que vem será 0,5%. Só 700 milhões de reais será destinado para despesa de investimento. Ou seja, o sucateamento dos equipamentos vão se agravar, vão aumentar. Porque se eu não tenho a despesa de capital, ou seja, a aquisição, o recurso para eu adquirir equipamentos, eu não consigo fazer com que eu faça uma melhora na minha capacidade de resposta, inclusive. E como é que é isso dentro? E por que a gente sempre tem que fazer essa alocação e essa análise pelo governo federal? 70% da carga tributária, ela é de recurso federal, ela é de tributos federais.
Então, esse recurso tem que sair de quem arrecada mais. E é essa que hoje é o grande problema. Como a gente vai conseguir fazer uma melhor distribuição e melhor justiça tributária dos recursos, ou seja, até que tenha uma política macro de reforma tributária, isso a gente tem que colocar à mesa. Ah, mas isso aqui é um congresso que vai discutir somente oncologia. Não. Se a gente e se a sociedade civil não se organizar para, em cada uma de suas áreas, não saber essas informações e fazer os movimentos, a gente também não consegue fazer. Então, é do micro para o macro também. Esse aí é mais ou menos um pouco que eu falo que é um contraditório, né? Como a gente defende a atenção básica como ordenadora da rede, a gente tem valores contradicentes. O que é? Na realidade, o governo federal ele coloca mais dinheiro na atenção especializada, porque tem uma pressão maior, inclusive, de todo o sistema também filantrópico, hospitalar, e o custo realmente ele é maior, enquanto a atenção básica fica em segundo plano, ou seja, em torno de 20% a 30% dos repasses federais, eles ficam destinados para a atenção básica, enquanto mais da metade dos recursos vão para a atenção especializada. Se queremos observar e defender o tratamento precoce e a prevenção, o financiamento da atenção primária ela é fundamental. E para isso a gente precisa alocar mais recursos realmente na atenção primária para que a gente consiga dar a capacidade de resposta que a gente precisa. O que significa esses valores aqui para vocês? Na realidade, está pequeno, mas um trabalho que a gente fez, que está publicado no site do Conasens, vai dar para ver esses números. É a participação dos recursos próprios, na realidade, nos recursos federais, no gasto do município nessas áreas. Então, quando o Ministério repassa o recurso, aqui tá um pouco... não dá para ver direito, mas o que significa isso na participação? Em torno de 30%, por exemplo, da atenção básica, ele é recurso federal. E mais de 30% a 40%. E o recurso federal e o recurso municipal chega em torno de 60% a 70%. Então, o gasto próprio, quem financia a atenção básica nos municípios são os gastos municipais e não os repasses. Ele tem uma parcela importante, mas majoritariamente o gasto, na realidade, da atenção básica é feito pelos municípios. Aqui dá para vocês verem a queda, ano a ano, do que foi a participação. E o que mais caiu, na realidade, foi a vigilância em saúde. Então, quando a gente diz Covid, quando a gente diz imunização, quando a gente vê toda a questão de zoonoses, controle de vetores, que vem por aí, tudo isso é feito pela vigilância em saúde, que é a vigilância sanitária, saúde do trabalhador, está tudo envolvido. Então, os recursos que eram em 2013, 71% federal, ele passou para menos de 30% em 2020. Então, esses são números preocupantes, onde que demonstra realmente o desfinanciamento federal nas áreas. Então, além de reduzir o valor global, ele certamente vai ter que reduzir por área. E aí, em algumas áreas, reduziram realmente em valores preocupantes, como a própria vigilância, e a atenção básica, que sempre manteve lá de 30%, nunca passou mais do que isso, no máximo 34%, 35%, e foi o que deu. E aqui de um ano só, que na realidade é 2019, onde que a gente consegue ver. O que acontece? O financiamento do tratamento oncológico basicamente é feito pelo TETUMAC e FAEC, que são os valores que são financiados pela atenção especializada. Quando a gente coloca isso, a gente pode ver aqui na atenção hospitalar que é meio a meio, ou seja,
chega aqui a quase 43% e 47% federal, ou seja, ainda tem um valor considerado federal grande na rubrica que fala da atenção especializada. No entanto, se a gente quer, de novo, fazer com que a atenção básica assuma, né, a sua responsabilidade até para fazer toda a rede funcionar e ordenar, ser a ordenadora, ela realmente precisa de um valor maior de recurso, e é o que aqui não demonstra. Aqui estamos com 60% do gasto próprio, novamente financiando a atenção básica, contra 37% do governo federal, e aí os estados em torno de 4%, em função de alguns estados terem a contrapartida de financiamento da atenção primária em alguns estados. Bom, eu falei rápido, mas a apresentação está aí. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco, até porque nós temos vários palestrantes ainda para falar, e eu acho que nesse cenário é mais para demonstrar a vocês como que está. Ano que vem é um ano, a gente já analisou a PILOA 2023 e ela não é favorável. Temos problemas graves, as despesas discricionárias foram radicalmente cortadas, em torno de 60% do valor. Então, desde a farmácia popular, saúde indígena, enfim, valores que ao longo da tramitação necessariamente terão que ser recompostos, porque vai pressionar diretamente. O próprio INCA foi das instituições que sofreu um corte bastante considerável. A assistência farmacêutica, né, o programa de qualificação, né, o Qualifar, também teve uma redução considerável de 60% do valor alocado no ano passado. E aí, como iremos fazer essa programação? De que forma? E dar continuidade aos serviços com esse corte drástico que foi feito para a alocação federal? Essa é uma pergunta que está para os parlamentares resolverem durante a tramitação do Congresso. Novamente, a sociedade civil tem que se organizar para a gente conseguir, além dos gestores, conseguir para minimamente reverter essa dificuldade, né, e esse enxugamento que foi feito pelo governo federal para o ano que vem. Então, quando fala na questão dos desafios, nós temos uma crise fiscal grave, uma queda na arrecadação, a renúncia fiscal aumentando, a gente tem um gasto tributário altíssimo e as necessidades crescentes. Como lidar com todas esses desafios ao longo dos próximos anos? Porque nós temos que pensar o que o pós-Covid não é agora. Nós ainda vamos sentir os efeitos da Covid por muitos anos. E que SUS que a gente precisa ter e qual é a sustentabilidade que ele precisa ter para dar conta de toda essa resposta. Porque as doenças crônicas vão permanecer, né? A questão do que a própria presidente colocou também, a questão da redução da produção, né, dos tratamentos, o que tem o DataSUS. Para mim isso é grave, porque não é a redução, é a redução de acesso. Porque se eu estou reduzindo o recurso, eu vou reduzir acesso. Se eu não estou produzindo, quer dizer que eu não estou atendendo. Então eu estou reduzindo acesso, porque os pacientes estão aí. Então isso é um problema grave. Até como nós temos que lidar com todas essas situações. São perguntas que a gente faz como gestor e que ela não é fácil de estar. E se a gente vai discutir eficiência, eficácia e efetividade, nós precisamos, não dá para falar que é só maximizar os recursos disponíveis. Para a gente fazer um sistema eficiente, ele é custoso e eu preciso alocar mais dinheiro. Não há que se falar em ineficiência num sistema desfinanciado e subfinanciado como o nosso. É isso. E na questão do financiamento, novamente, se não discute somente financiamento, se não discutirmos a organização da rede. A rede de atenção ela tem que estar alinhada. Precisamos alocar recursos e precisamos, de novo, para fazer um tratamento digno e atender
as demandas, principalmente na questão do tratamento precoce e da prevenção, a atenção primária, ela precisa e é necessário que ela esteja organizada para a gente conseguir dar a resposta que a gente quer dar para a população. É isso, obrigada. Muito obrigado, Blenda. Nós ouvimos a dor do CONASEMS. Agora nós vamos ouvir a dor do CONAS. Então, a gente chama o Dr. René aqui. Enquanto ele se aproxima, eu vou dizer o seguinte para vocês. Essa oportunidade, CONASEMS e CONAS, que vocês estão tendo aqui, de estar aqui no movimento dos Todos Juntos contra o Câncer, é para vocês se sentirem parceiros, porque nós precisamos um dos outros. A gente pouco ouve falar do que o CONASEMS está fazendo como cidadãos, como grupos de pacientes, organizações, movimento TJCC. A gente não ouve o que o CONAS está preocupado, com o que ele está preocupado, o que está fazendo. Então, eu convoco vocês a se comunicarem melhor conosco, porque nós podemos pleitear pelas mesmas coisas, procurar soluções. Acho que aqui não estamos aqui no muro de lamentações, nós estamos aqui para buscar, para ter ideias e soluções. E uma coisa importante para a gente, para o debate, só para a gente não deixar a peteca cair, é assim, mudança de governo. Todo mundo está falando em saúde agora. Como é que a gente vai cobrar depois? Eu acho que nós temos que estar junto, porque o CONASEMS continua, o CONAS continua, os pacientes continuam. Trocam lá os queridos lá. Então, por favor, a gente quer te ouvir. Bom, inicialmente quero dar meu boa tarde a todos e todas, saudar a nossa moderadora Mayra, saudar a Blenda, Bruno e Natan. Agradecer em nome do presidente do CONAS, Nézio Fernandes, em nome do nosso secretário executivo Jurandir Frutuoso, que foi convidado, mas não pôde comparecer, mas trago aqui o abraço afetuoso, fez questão que nós estivéssemos aqui justamente para estreitar esse laço, né, com a sociedade civil, para que a gente possa, acho que o pessoal me escutou lá, para que a gente possa inclusive ampliar esse canal de diálogo, né, sobre uma questão que interessa a todos. O CONAS, a exemplo do CONASEMS, é a instituição que representa as Secretarias Estaduais de Saúde. Nós temos uma missão tão complexa, tanto, claro que não são 5.570 municípios, são 26 estados e o Distrito Federal, né? E o CONAS já tem há muito tempo, né, participado de todo um processo de discussão. Eu vou me atrever a responder aquela pergunta que estava na tela no final. E para vocês não acharem que eu fiz cola, já veio escrito. Tá? A segunda questão que eu queria aqui dizer, assim, muito bom, lembrando que você optou por falar primeiro, porque eu seria cobrado pela minha formação de não falar de financiamento. Então, como você já falou, você facilitou muito a minha vida, porque eu vou falar de questões que eu acho que são também importantes, mas que eu acho que elas devem ser observadas nessa discussão. E como a ideia é fortalecimento do SUS, eu acho que a gente precisa realmente talvez ampliar um pouco, e você me ajudou muito, porque eu já estava me sentindo um pouco chateado de não trazer números aqui em relação aos estados, mas eu acho que o contexto da discussão muda um pouco. Eu vou dividir a minha fala em algumas partes, porque eu acho que para a gente compreender essa discussão do fortalecimento do SUS, aqui o foco é a questão do combate ao câncer, mas eu acho que a gente tem que compreender também os nossos grandes desafios. Então eu queria falar um pouquinho do SUS antes da pandemia. Porque para a gente compreender o SUS do futuro, a gente tem que compreender o SUS que nós tínhamos antes da pandemia. Eu vou falar um pouquinho do enfrentamento da pandemia, porque a pandemia nos trouxe lições e é um divisor de águas. Depois eu vou explicar por quê. Eu queria falar também um pouco sobre os desafios para a sustentabilidade do SUS a partir de agora. Porque nós temos um outro patamar de discussão do SUS a partir da pandemia. Não vou deixar de falar da necessidade de ampliar o financiamento, que eu acho que é o tema central. Mas também vou me colocar aqui a falar também o que fazer com mais recursos. Porque os economistas, em geral,
eu sou da área da economia da saúde, não tenho esse viés de reclamar, mas os economistas em geral perguntam assim, mais dinheiro para fazer o quê? Né? Porque todo mundo olha para os orçamentos em números absolutos e diz, mas a saúde tem bastante recurso, né? Então para fazer o quê? E como eu não podia deixar, eu gostaria de me atrever a falar também de alguns temas prioritários em relação à política nacional de prevenção e controle do câncer, nesse sentido do que fazer com mais recursos. Bom, o primeiro desafio do SUS é ele existir, porque é um desafio permanente. Por quê? Não é fácil num país continental como o Brasil tomar uma decisão política de declarar a saúde como um direito para todos. Por quê? Porque nenhum país com essa dimensão conseguiu fazer esse desafio se concretizar de forma plena, ou a maioria nem tentou. Nós estamos falando de um sistema universal, não de um sistema de cobertura universal. Nós estamos falando de um sistema integral. E esse desafio se pôs desde o início da discussão do SUS. O movimento da reforma sanitária enfrentou esse desafio, inclusive por conta dos embates que havia em relação à criação do próprio SUS. E vencida a batalha da Constituição, e está muito bem escrita na Constituição o que é o SUS, nós continuamos até hoje com grandes desafios para implementá-lo da maneira com que foi pensado. O primeiro desafio, que já existe há muito tempo, e isso antes da pandemia, é o desafio do modelo de gestão. Também não é qualquer país do mundo que tem um modelo de gestão que nós temos. Em que nós temos um modelo de gestão que nós temos o Ministério da Saúde, os estados e os municípios, fazendo uma gestão tripartite que tem que ser harmônica. Muitos países desenvolvem sistemas universais de modo centralizado no Ministério da Saúde, outros de modo descentralizado nos estados, mas poucos fazem essa condição, inclusive, de chegar a essa gestão a mais de 5.570 municípios. E não é fácil, por quê? Porque isso exige uma arquitetura organizacional de governança complexa, que implica em ouvir todos os municípios, ouvir os estados e o governo federal desenvolver as políticas. Esse desafio da gestão continua até hoje, principalmente em relação ao contexto que nós vivemos hoje, né? Que ainda temos aí fortemente centralizado no Ministério da Saúde do Governo Federal a definição de políticas que muitas vezes, por uma dimensão que o país tem, afinal de contas somos um país continental, com diferenças enormes, e que nós temos que implementar um sistema que seja parecido, mas que não pode ser pensado isoladamente em relação às realidades locais. O segundo desafio que nós já tínhamos antes da pandemia é o desafio do modelo de atenção à saúde. Porque, na verdade, até então, antes da pandemia e agora também, nós ainda somos um pouco herdeiros de um modelo hospitalocêntrico da época do INAMPS. E é um grande desafio fazer que desse modelo, por exemplo, um modelo que leve em consideração o papel importante da atenção primária à saúde. E às vezes até a própria sociedade não compreende bem isso, e muitas vezes a gente vê até no embate político, eu fico olhando os programas eleitorais, a maioria dos programas eleitorais o pessoal diz, vou construir um hospital aqui, vou construir um hospital lá, todo mundo pensa nesse modelo e não pensa de que grande parte das questões relacionadas à saúde, inclusive a promoção e prevenção e diagnóstico precoce, se dão no ambiente da atenção primária. E esse modelo precisa ser pensado, você citou aqui, que não pode ser um modelo que queira resolver problemas que hoje são muito diferentes do que eram há 30, 40 anos atrás. Se há 30, 40 anos atrás os nossos problemas eram especificamente de doenças infecciosas, tirando a questão da Covid mais recente, hoje nós temos que pensar um modelo de atenção à saúde que seja capaz de atender às condições crônicas, incluída a discussão do câncer. E é claro que nós tínhamos antes da pandemia a questão do desafio do financiamento. E esse desafio, eu quero dizer que esse desafio é histórico. O SUS já nasceu com esse desafio. Só que lá atrás, os constituintes tinham o sonho de que 1/3 da Seguridade Social iria financiar. E isso foi perdido com o tempo, e hoje a gente está aí praticamente enfrentando o subfinanciamento. E aqui, como já foi colocado, apesar de nós termos aí o equivalente a 9 e alguma coisa do PIB em relação a gasto total em saúde, infelizmente nós temos apenas 3,8% do PIB com gasto público, ou seja, menos gasto público do que gasto privado em relação ao total do PIB. Como é que são os outros países
que tem sistemas universais, e que inclusive alguns não são tão universais assim, porque alguns são inclusive com coparticipação. A maioria, quando tem sistema universitário, no mínimo aplica 6 a 7% do seu PIB em gasto público. Então a primeira coisa que nós já tínhamos desde o início é um desfinanciamento que permanece crônico, mas de qualquer forma acelerado pela diminuição da participação proporcional do governo federal, do Ministério da Saúde, que, como já foi dito aqui, mais da metade dos gastos hoje na área da saúde pública são financiados por estados e municípios. E para isso, contribuiu muito para isso, obviamente, a emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos. Mas eu vou deixar por aqui só essa análise pré-pandemia. E a pandemia? A pandemia nos pegou justamente tentando enfrentar esses 3 desafios. Tentando. Da maneira com que era possível, com o movimento da sociedade, com aprimoramento da gestão. E a pandemia nos trouxe uma questão que nós nunca tínhamos visto, que é uma mudança generalizada da compreensão do que é uma doença infecciosa que afeta não só os aspectos sanitários, mas os aspectos que envolvem as questões sociais e econômicas. O mundo mudou depois da pandemia. E nesse período, e aí acho que foi colocado claramente aqui, nós temos que entender que apesar de todos esses desafios, de tudo isso que a gente falou no início, o SUS respondeu à altura. À altura. Porque não é qualquer país do mundo que de uma hora para outra pode abrir milhares de leitos de UTI. Não é qualquer país do mundo que pode mobilizar um exército de profissionais da área da saúde e se concentrar nesse enfrentamento. Então o SUS respondeu à altura e inclusive ao final desse processo, inclusive com a incorporação da vacina, esse é o grande divisor de águas. Quem imaginaria que antes da pandemia nós tivéssemos grandes veículos de comunicação dando grandes espaços ao SUS para dizer coisas que ele estava fazendo e que mereciam um aplauso? Quantas pessoas gritaram, viva SUS? Foi na pandemia. E por que não antes? Se não fosse o SUS universal, imagine o que seria da população. Agora, ao analisar o período da pandemia, nós vimos também que quando há crise, e quando essa crise movimenta a vontade política, é possível suplementar o orçamento em 59 bilhões no ano de 2020, não é, Brenda? O orçamento em 56 bilhões de 2021. Afinal de contas, será que não é possível fazer isso daqui para frente também? Entender que saúde precisa de prioridade? Se a gente analisar o período da pandemia, claro que nós temos aí elementos que nos preocupam e que já foram listados aqui pela Mayra. Nós tínhamos um acumulado de necessidades não resolvidas. Esse acumulado aumentou, principalmente em questões de atendimento de questões crônicas, por exemplo, como a questão das doenças oncológicas. Principalmente no represamento de procedimentos eletivos que já era um problema crônico do SUS e que milhares de pessoas deixaram de ter acesso nesse período. E além do mais, além desses acúmulos, nós tivemos também um grande desafio, que era permitir que o sistema de saúde também pudesse se articular, Estado, município e governo federal, nesse processo de enfrentamento. E eu não vou precisar aqui relatar as dificuldades que foram esse diálogo muitas vezes em relação a esse processo, né? Mas o SUS deu as suas respostas, né? Ultrapassamos esse período mais crítico da pandemia, ela não se encerrou sob o ponto de vista formal, mas temos no Brasil uma resposta que, comparada a outros países do mundo, muito superior, principalmente em relação ao acesso às vacinas e atendimento. E quais são os desafios daqui para frente? Para a sustentabilidade do SUS, como foi pedido aqui para se falar. São os mesmos. São os mesmos. Nós continuamos com o desafio de principalmente pensar um modelo de atenção à saúde que organize as redes de atenção à saúde com foco principalmente no papel da atenção primária à saúde. Nós precisamos dar prioridade a esse processo, principalmente implantando modelos de atenção que permitam o enfrentamento das condições crônicas, todas elas. Hipertensão, diabetes, câncer, nós precisamos ter uma abordagem diferente sobre isso. Na questão da gestão, nós temos que definitivamente fortalecer o processo de regionalização. Num país continental como o nosso,
em que não é possível imaginar que todos os municípios, 5.570 municípios, tenham equipamentos de altíssima complexidade, e não é o caso de ter. Nós precisamos organizar as regiões de forma plena para que elas sejam resolutivas. E a rede significa um conjunto de pontos de atenção. Para qualquer situação como essa, eu tenho que ter uma atenção primária à saúde organizada. Eu tenho que ter acesso à atenção especializada ambulatorial, eu tenho que ter acesso à atenção hospitalar, enfim, eu tenho que ter acesso a todos os meios necessários para que haja a resolutividade na rede. E para isso eu vou começar pelo desafio que eu vejo que é um desafio maior nesse momento. Nós precisamos ampliar o financiamento do SUS. Precisamos ampliar o financiamento do SUS. Eu fico imaginando assim, alguém diz, mas tem muito dinheiro. Aí eu fico pensando, aqueles países que aplicam 6, 7% do seu PIB em saúde pública, então eles gastam desnecessariamente, nós que temos aí 3,8%, temos a solução de tudo. Eu estou falando de países que têm sistemas de saúde que já foram, digamos, aplaudidos em início de Olimpíada. Tá certo? Então nós precisamos repensar isso. E de forma muito concreta. O CONAS, como foi colocado aqui, o CONAS se comunicou agora com a sociedade, ao inclusive lançar um conjunto de propostas de uma agenda para os candidatos e candidatas a presidentes da República. E essa proposta, inclusive, ela se soma de outras instituições da sociedade civil. A gente gosta de levantar bandeiras porque elas marcam o nosso posicionamento. Se nós não tivermos pelo menos 5 a 6% do PIB em saúde pública, nós não vamos ter sucesso. Porque foi essa a formulação dos bons sistemas de saúde. E precisamos, nesse sentido, fazer com que o Ministério da Saúde saia dos seus eternos 1,7% do PIB, porque são eternos, e aqui eu não estou falando desse ou de outro governo, é uma linha reta, não é isso, Breda? É uma linha reta. Desde a emenda 29 é quase uma linha reta, com pouquíssimas variações. Que nós possamos chegar pelo menos nos próximos 4 anos a 5% do PIB às custas de aumento de recurso federal. E eu não estou falando de uma fortuna, porque o orçamento desse ano vai dar 160 bilhões, se colocasse isso em termos de complemento para ter mais o equivalente a fechar os 5% com a somatória de estados e municípios, eu estou falando de 80, 90 bilhões. 80, 90 bilhões. É um bom recurso, mas veja o tamanho do orçamento federal. E nesse sentido, eu queria colocar aqui ao final algumas questões que eu acho importante em relação ao que fazer com mais recursos. Porque nós estamos falando de mais recursos. O que fazer? Porque não adianta a gente dizer que precisa de mais 80 bilhões, 90 bilhões. Precisamos de mais recursos para implantar a regionalização e as redes de atenção à saúde. Precisamos de mais recursos para aumentar os recursos federais para investimento e custeio em atenção primária à saúde. Precisamos de mais recursos para implantar e implementar uma política que não existe, voltada à atenção ambulatorial especializada. Porque eu só vou ter uma rede completa, inclusive no atendimento ao câncer, se a atenção primária possa ter referenciado também para a atenção ambulatorial especializada. Quantas pessoas estão à espera de exames nesse país? Nós precisamos de mais recursos também para repensar a relação contratual com os hospitais e pensar uma forma de remuneração que não seja só procedimento, mas que leve em consideração principalmente aquilo que é a disponibilidade dos serviços versus a entrega, aquilo que traz e agrega valor ao usuário. E em relação à questão específica do câncer, nós estamos nesse momento, a partir de uma agenda tripartite, que o CONASENS também está participando, fazendo uma discussão sobre a política nacional, com foco principalmente na portaria 874. E chama a atenção para pelo menos os 8 pontos que nós estamos colocando como prioritários nessa discussão. Primeiro, a política nacional precisa ter como ponto de partida o fortalecimento da atenção primária à saúde na perspectiva das redes e do seu papel. Segundo, precisamos propor e organizar um financiamento da atenção ambulatorial especializada que permita com que esse ponto de atenção garanta a resolutividade do atendimento ao câncer na rede. Terceiro, precisamos também trabalhar na lógica de repensar esse país em relação à oferta, tanto de CACOM quanto de UNACOM, principalmente para regiões que têm dificuldade de acesso a esses serviços. Precisamos avançar numa situação que nós discutimos muito há alguns anos atrás, mas que infelizmente não evoluiu, que é implementar e regulamentar a resolução CIT 41, que trata da organização dos cuidados paliativos em todos os pontos de atenção, desde a atenção primária, passando pela atenção domiciliar, passando pela atenção especializada, passando pela questão hospital,
para que a gente possa ter definitivamente também dentro da política uma definição. Precisamos definir uma estratégia clara de acesso e financiamento aos medicamentos oncológicos. Precisamos propor, principalmente, mecanismos para que estabeleça condições para a notificação compulsória de agravos e eventos em saúde. Precisamos aprimorar a contratualização. Não só contratar serviços, mas contratar entregas e qualidade que tragam benefícios ao usuário. E é óbvio, não poderia deixar de ser, precisamos lutar fortemente para que os recursos orçamentários federais aumentem. E a única forma que eu consigo enxergar isso acontecer é que, independente de quem ganha a eleição, em janeiro, que no próximo PPA, que vai gerar 24, 25, 26, 27, se comece um mecanismo de buscar chegarmos a 5% do financiamento público de saúde do valor total do PIB, saúde pública, para que nós possamos, de fato, com recursos, fazer isso. Como eu falei, eu trouxe escrito, mas não sabia da pergunta. Essa pandemia da Covid tem nos ensinado muitas lições, mas a principal delas é a importância do SUS para o Brasil. Aí eu faço a pergunta: o que seria dos brasileiros nesse momento de pandemia sem o SUS e sem os trabalhadores do SUS? Foi o SUS e foram os seus trabalhadores que mostraram a competência e a empatia necessária para enfrentar o maior desafio sanitário da nossa geração, da minha geração. Eu faço saúde pública há 40 anos, nunca vi nada parecido com o que aconteceu nos últimos anos. Que o SUS saia fortalecido dessa pandemia, com financiamento adequado e com inovações que nos permitam avançar no rumo do seu princípio fundamental de saúde para todos os brasileiros. Viva o SUS! Uma aula de precisos. Uma aula de precisos, mas nós vamos ajudar. Eu tenho certeza que a gente precisa muito desse time aqui, ó, à disposição, e de todos os que estão nos ouvindo em casa também, porque não tem outro jeito. Nós somos modelo para o mundo em termos de cobertura universal, mas que, na verdade, eu aprendi que não é cobertura. Universalidade no sentido pleno. Acho que isso é uma fala que a gente precisa mudar, porque é muito mais reconhecido ainda. É muito mais amplo. Bom, agora eu vou chamar o Natan, doutor Natan, colega lá do Rio Grande do Sul, que trabalhou na Secretaria Municipal da Saúde numa época que a gente fez muito também, né, Natan? Então, eu queria te ouvir, porque eu acho que, assim, tudo que tu era da época, um pouco antes da pandemia, pegou um pouquinho, mas já vinha se pensando coisas lá em Porto Alegre que ajudaram muito na questão da pandemia. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Então tá. Obrigado, Mayra. Obrigado a FEMAMA pelo convite. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Érica. Meus colegas de mesa. Quem está gravando aí, eu vou ficar me movimentando um pouco aqui. Quem está nos ouvindo, levanta a mão aí. À direita agora. Tá. Só para todo mundo ficar curioso aqui, o que a gente vai falar agora. Tá? Vou falar muito como médico de família, que é hoje uma das minhas principais atribuições, né? Hoje eu faço supervisão de estudantes e de residentes num posto de saúde lá de Porto Alegre. Vou falar um pouco como professor também, um pouco como gestor, como a Mayra disse, fui secretária adjunto de saúde de Porto Alegre por uns anos. E vou falar também como defensor do SUS, do sistema de saúde. Deixa eu pegar o passador aqui. Então eu tenho alguns projetos financiados por órgãos públicos, esse é meu conflito de interesses. Então assim, o que eu vou falar hoje? Rapidíssimo. Um pouco sobre minha vida como médico, um pouco de diagnóstico precoce, de rastreamento, e aqui a diferença é diagnóstico precoce, a gente está falando manifestações iniciais, uma pessoa
que começa a ter sintomas, e rastreamento a gente está falando de pessoas que não têm sintoma nenhum, e a gente está tentando descobrir uma doença nessa pessoa antes que ela tenha sintomas, e um pouco de futuro. Eu vou falar só de casos que eu atendi na segunda e na quarta-feira dessa semana. Então, o primeiro é a Fernanda, são todos casos reais. Fernanda, 72 anos, vem para consulta pedindo exames de check-up, relata que não quer morrer numa cama. Depois eu conversei com ela, e daí ela me falou, e a gente viu que ela estava com uma pressão arterial muito descontrolada, sem um tratamento adequado, ela não faz exames há 4 anos, ela não quer fazer mamografia nem o citopatológico do câncer do colo do útero, e ela está deprimida e luto, porque a única filha dela morreu há 1 ano por um câncer de cérebro. Como organizar a agenda dessa pessoa em 20 minutos de consulta que a gente tem? O que a gente vai fazer? O que a gente vai propor? São tantas queixas, tantos problemas. Segunda, caso. A Mônica, atendi ontem, 66 anos, vem para consulta acompanhar suas doenças crônicas, tem pressão alta e diabetes. E após a anamnese, a entrevista e o exame físico, ficou essas questões. Uma perda involuntária de 6 quilos de peso nos últimos 8 meses, foi de 68 para 62 quilos. Ela fez a última mamografia dela em 2017. Ela tem apresentado pressão baixa em alguns momentos, com sensação de desmaio, e ela acha que tem muitas medicações e gostaria de reduzir. E aí, como nós, como profissionais da atenção primária, vamos organizar essa agenda tão complexa? Aí, Pitinha, vai que vai, uma hora chega. Terceiro caso. Simone, 64 anos, vem na unidade por dor no peito, iniciou a dorose, mas já teve outros episódios. No prontuário, ela já teve várias investigações para doença do coração, todas negativas. Tem também uma coceira na cabeça, que não passa nunca e ninguém olha. E tem também uma dor na barriga há mais de 1 ano, com períodos de piora e melhora, e nunca fez nenhum exame para isso. E aí? Então, ela tem um transtorno de ansiedade, com ataque de pânico, ela não tinha uma doença do coração. E quando eu falei disso, ela ficou fora de si, ela ficou muito mal, quando a gente conversou sobre isso. Ela tem essa coceira na cabeça que a gente não sabe muito bem o que é. Ela tem essa dor na barriga há 1 ano que a gente não sabe muito bem o que é. E além disso, não tem nenhum registro nem de mamografia, nem de citopatológico câncer do útero no prontuário. Então, quando eu dou essa aula há bastante tempo para os meus estudantes lá, para os residentes, para os médicos que estão em formação, eu sempre digo que os problemas que os pacientes nos trazem é a coisa mais importante, depois é a agenda do médico, né, as doenças que eles têm, e por fim, bem pequenininho, assim como vocês estão vendo, as questões de rastreamento. Por quê? Porque os pacientes têm muitas questões, porque aquilo que eles nos trazem é, sem dúvida, a coisa mais importante, e porque a gente sempre tem que fazer escolhas, o que a gente vai atender naquele momento. E a minha vida e as outras coisas que tem na minha vida, né? Há 2 semanas atrás, eu participei de uma capacitação para manejo de doenças cardiovasculares na atenção primária. A ideia é usar um protocolo, tem pesquisadores atrás disso, a ideia é melhorar o tratamento da hipertensão e de doenças crônicas, mas principalmente hipertensão e dislipidemia. A equipe de implementação e pesquisa quer que todos os pacientes triados na unidade, que sejam atendidos na unidade, sejam triados. Então, o que chega é uma pessoa que não trabalha na atenção primária para me dizer como é que a atenção primária tem que funcionar. Além disso, eu participei de uma banca de doutorado, que eu era uma das pessoas da banca, e daí tem uma pesquisadora falando sobre doença hepática não alcoólica, e ela fez uma pesquisa na atenção primária, na unidade que eu trabalho, e quer que se faça rastreamento de doença hepática não alcoólica em todas as unidades da atenção primária do Brasil, mas ela não trabalha na atenção primária. E além disso, eu participei de uma capacitação no manejo do HIV, e além disso, eu estou junto com vocês hoje. Mas eu não estou aqui só para trazer problemas,
eu acho que assim, esse é o desafio hoje da atenção primária. A gente tem uma mochila que é bastante pesada, que tem muita coisa dentro, que tem sempre alguém de fora da atenção primária querendo botar mais alguma coisa dentro da nossa mochila e que deixa a gente com bastante dificuldade de se movimentar, porque o peso é muito grande, né? E a gente tem que tentar dar uma esvaziada nessa mochila para ter um pouco mais de movimentação, e a gente não tem mais paciência para alguém querendo botar mais alguma coisa lá dentro. E a gente vai ter que escolher o tamanho dessa mochila. Diagnóstico precoce. Então, isso é uma coisa muito frequente na atenção primária, a Mayra falou, né? Principal causa de mortalidade, se não é, vai ser logo em breve, todos os tipos de câncer, e a gente tem frequentemente muitas demandas que a suspeita do câncer é uma das suspeitas diagnósticas. A gente tem muito caso benigno na atenção primária, então a gente tem que ser capaz de filtrar o que é uma suspeita real de uma coisa que vai se resolver sozinha. A gente tem vários casos que a gente usa a demora permitida, que é isso. A gente tem toda a diferença entre a nossa caracterização de doença e o jeito que as pessoas vivem o seu sofrimento, são coisas bem diferentes. A gente precisa fazer esse cuidado integrado em tudo que a pessoa tem, nos lutos, nas perdas, nos conflitos, no desemprego e nos desejos que ela tem em relação ao tratamento, ao diagnóstico. E a grande fortaleza, as grandes fortalezas da atenção primária é isso, né? A gente consegue ver os pacientes e muitas vezes, né? Uma das pacientes que eu atendi, eu marquei para ver na semana que vem. Então, dar acesso é uma coisa que a gente pode dar na atenção primária. A gente consegue acompanhá-la ao longo do tempo, né? Ver o que vai acontecer com essa paciente. A gente consegue, de uma forma bastante importante, resolver boa parte dos problemas de saúde dessas pessoas nas unidades de saúde. E a gente pode ajudar ela, fazendo a coordenação do cuidado, em navegar ela nesse sistema de saúde que é bastante complexo. Mas então, como é que a gente resolve isso? Então, a gente tem que investir em tecnologia, e tecnologia que dá mais acesso a exames na atenção primária. E eu não estou falando de exames sem controle, exames regulados, mas a gente precisa ter tomografia, a gente precisa ter exames laboratoriais, a gente precisa ter ecografia, a gente precisa ser capaz de fazer diagnósticos, e a gente não vai resolver se a gente continuar vendo, como a gente vê em boa parte do Brasil, que quando precisa de um exame um pouco mais sofisticado tem que encaminhar para o especialista, e a gente também tem que proteger o bolso dos pacientes, porque muita gente gasta do seu próprio bolso para ter seu problema resolvido, e uma parte não tem grana para gastar do bolso, e esse é quem mais sofre no sistema. A gente tem que ter suporte. Eu trabalho há bastante tempo nesse projeto que dá ajuda telefônica para médicos, enfermeiros e dentistas de todo o Brasil, suportado pela Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, né, que é um canal que tem mais de 70 médicos hoje trabalhando e que ajuda os médicos que estão lá na ponta a resolver problemas complexos, e a gente consegue em 75% das vezes resolver na atenção primária, como a Blenda e o René falaram, né, a gente tem, é um lugar que a gente consegue resolver a maior parte dos problemas em saúde. E com isso a gente consegue, inclusive, diminuir o tempo de espera para aqueles pacientes que precisam do cuidado especializado chegar no tempo adequado, no oncologista, no mastologista, em quem for fazer o tratamento. A gente precisa ter acesso. E o que a gente está falando de acesso? É que, nos casos que a gente encaminhe para atenção especializada, elas cheguem num tempo oportuno, não pode demorar muito tempo, né? Então, se já tem uma função de filtro, a gente precisa que esse encaminhamento seja agilizado e que a gente não perca as oportunidades que a gente tem de fazer o tratamento no momento precoce ou mesmo o diagnóstico no momento precoce. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é um sistema de regulação que eu trabalho lá em Porto Alegre, né? Esse é o meu dashboard, é a minha visualização. Hoje de manhã eu fui lá e fui olhar e eu não tinha nenhum paciente que eu tinha encaminhado por questões de câncer aguardando consulta. Então, é esse modelo de encaminhamento, de resolutividade que a gente precisa. E a gente precisa trabalhar em comunicação, que a rede se enxergue, que o paciente consiga se localizar e saber onde é que ele está nessa rede,
né? E esse mesmo sistema, esse é um paciente que eu também estou atendendo, e ali a gente consegue enxergar todos os lugares que ele está sendo atendido, né? Em todos os serviços. Então, essa paciente aqui, que está com uma suspeita de câncer de bexiga, ela já está em 3 serviços diferentes, 3 locais diferentes, sendo atendido por 4 especialistas diferentes, e eu estou conseguindo enxergar tudo que está acontecendo com ela no meu consultório. E treinamento, né? Acho que isso eu já estou cansado de ouvir falar que o problema é dar um treinamento para atenção primária, né? Toda hora estão querendo me treinar de alguma coisa, eu não preciso ser treinado, tá? É óbvio que tem coisas que eu preciso ser treinada, mas não é o treinamento que vai resolver o problema da atenção primária, não é curso que vai resolver o problema da atenção primária. Bom, e rastreamento, tá? Esse aqui é uma ferramenta muito legal, que fala, uma ferramenta americana, mas quase tudo se aplica bem ao Brasil, que fala das várias coisas preventivas que a gente pode fazer na atenção primária, e ela classifica quais são as que funcionam melhores, que funcionam mais ou menos e não funcionam muito bem. A gente vai ver, tem várias coisas que funcionam. Estão me pedindo para eu encerrar, eu vou acelerar. Mas tem uma porrada de coisa para fazer de preventivo aqui. Mas quando a gente vai fazer em coisas sistemáticas, que todo o sistema de saúde deveria fazer, não são tantas assim, né? E o que a gente tem que fazer? De novo, investir em tecnologia. Esse aqui é um modelo de prontuário integrado que a gente tem lá em Porto Alegre, que a pessoa pode acessar a informação. Esse aqui é um trabalho que eu faço lá no meu Clínicas, junto com uma outra equipe que também tem um prontuário de informações integradas. Tem que ter suporte. A gente tem que entender que boa parte dos cuidados em saúde não precisam ser feitos na unidade de saúde. E a gente, para resolver o problema de um rastreamento sistemático, é exatamente que a pessoa não tenha que ir mais para uma unidade de saúde para ser suportada, que ela possa fazer uma mamografia sem precisar consultar com o médico ou com o enfermeiro, que ela possa fazer um citopatológico sem precisar passar por nenhuma consulta antes. E várias coisas de rastreamento a gente precisa criar modelos mais facilitados. Esse aqui é um modelo de monitoramento que com 2 enfermeiros e 10 bolsistas se melhorou a taxa de cura de tuberculose em Porto Alegre em 9% em 2 anos. Não precisa de muita tecnologia nem de muito dinheiro para fazer isso. Tá? E, de novo, as pessoas não vão precisar ter que ir numa fila de um posto de saúde para fazer mamografia. Não faz nenhum sentido. Os países desenvolvidos não fazem isso há uns 30 anos, mais ou menos. E a gente tem que investir bastante em robô, em coisas que para essas coisas de massa, para essas coisas de autocuidado apoiado, a gente tenha ferramentas mais facilitadas e que a pessoa possa fazer tudo isso dentro de casa, sem precisar fazer grandes deslocamentos. E por fim, comunicação, para terminar. Eu acho que uma parte, tu falou, né, René, uma parte super importante é a participação da sociedade civil. A gente está desenvolvendo com o governo do Estado do Rio Grande do Sul um observatório do câncer. O primeiro deles vai ser sobre câncer de colo de útero, e a gente precisa não só criar dados, mas a gente precisa fornecer para a sociedade meios dela entender o que está acontecendo, dela cobrar seus governantes, dela cobrar seus gestores, e de todo mundo enxergar quais são os seus problemas e ter planos de ação para saber o que tem que fazer para melhorar, né? A gente ficar apontando só os problemas não adianta, a gente precisa partir para soluções, e a gente está criando isso. Tem uma questão de grana, vocês falaram super bem, é óbvio, né? É óbvio que o sistema é subfinanciado, né? E a gente precisa que a grana seja com cenoura, né? No sentido que a gente tem que pagar mais para quem consegue entregar mais e criar um círculo virtuoso nas questões que são mais importantes. Os países envolvidos há muito tempo mostram que medidas que são financiadas, que são estimuladas, uma parte delas continua ao longo do tempo, mesmo depois que tu corta o financiamento. Então, fazer isso de maneira rotineira é uma coisa importante para melhorar a nossa prática. Não vou falar de treinamento, e esse aqui é o futuro que eu vejo, tá? Cada vez mais eu vejo as pessoas cuidando da sua saúde de maneira independente, fazendo a gestão dos seus cuidados em saúde, com a sua informação em saúde, procurando atendimentos que é diferente do consultório médico. O consultório médico vai continuar sendo fundamental, mas tem muita coisa em saúde que a gente precisa fazer e que tem que ser feito fora do consultório, fora da unidade de saúde. Mayra, muito obrigado.
É o mundo que a gente quer ver esse. Né? E depois eu tenho uma pergunta bem horrível para te fazer. Mas agora eu vou chamar, porque a gente está estourando todos os tempos aqui, nós estamos aqui numa competição desleal, com a grande chefona aí do lado sendo homenageada. A Merula está sendo homenageada, por isso que é tanta palma. Mas, Bruno, queria muito te ouvir. E o Bruno, então, ele tem essa experiência, né, há muito tempo. E hoje eu ouvi uma fala tua lá na roda do câncer de mama que me impressionou, porque tu é um advocate e tu ensina a fazer advocacy para os pacientes. Obrigado, Bruno. Bom, eu já começo agradecendo o convite, na presença da Mari, de toda a equipe da FEMAMA e aos meus colegas da mesa. É um prazer estar aqui junto de todos vocês. E me pediram para falar hoje sobre o Conect SUS. Bom, eu sou cirurgião oncológico, atuo na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E de forma curiosa, eu também sou médico da família. Foi minha primeira formação. E talvez isso me faça entender e transitar nas três esferas do SUS, vamos falar assim, na atenção primária, secundária e terciária, e trazer benefícios para os meus pacientes. Então eu declaro não ter nenhum conflito de interesse nessa palestra. E eu começo com essa imagem que todo mundo conhece bem, que era trazida pelo INCA. E eu comecei na minha cabeça, quando eu montei essa palestra, pensando de uma coisa, mas hoje, sentado aqui, me falaram algumas coisas que me chamou a atenção. Esse dado foi publicado em 2020 e era para o triênio de 2020 a 2022. Mas quem fez isso daí previa que teríamos uma pandemia? E será que esses dados então são verdadeiros? Dentro do meu consultório eu já dou a resposta, não são verdadeiros. E nos preocupa agora o tanto de diagnóstico que vai ser feito de forma absurdamente avançada, trazendo um estrago muito grande para os nossos pacientes. Já foi falado aqui, só para reforçar, hoje o câncer é uma das 4 principais causas de câncer no mundo para pacientes com menos de 70 anos e é o principal problema de saúde pública no mundo. Nós não estamos falando de uma doença que afeta só o nosso país, mas afeta todo mundo. E dentro do que se previa para o nosso triênio, a gente teria 625 mil novos casos para cada ano nesse período. E o SUS, como já foi falado, ele é o que segura todas as pontas no momento de necessidade. A gente tem a saúde suplementar, mas em regra geral todo o tratamento de alto custo é garantido por lei que seja feito pelo SUS. Inclusive tem algumas doenças e patologias que não podem nem ser tratadas pelo sistema privado, tem que ser sempre pela saúde pública. E isso, antes da pandemia, em 2018, foi publicado que 80% da população brasileira usava o SUS. Agora, na pandemia, esse número provavelmente aumentou. Então, quando a gente pensa na nossa legislação, a gente vai lá em 1993, com a primeira portaria, com a portaria 170, que estabelecia os primeiros critérios para credenciamento dos hospitais para o tratamento de câncer, até agora, recentemente, na última semana, a aprovação da lei da navegação do paciente de mama. E, de forma surpreendente, alguns estados conseguem se organizar mais ou menos. A gente teve uma coisa que trouxe muito benefício em Minas Gerais, que foi o protocolo de alta suspeição, que garantiu o acesso facilitado dos pacientes nas CACONs e UNACONs sem o diagnóstico de câncer. Igual o Natan falou, aquela paciente que estava lá com perda ponderal, com aquela fraqueza, era uma paciente que certamente seria internada para ter o diagnóstico facilitado e adiantado dentro do seu tratamento. E aí, o que a gente tem? A linha do tempo do paciente. Quando a gente vai começar esse paciente, a primeira coisa que ele vai ter que perceber um sintoma. A partir desse sintoma, de um sinal que ele vai ter, ele vai procurar o atendimento dele. E aí, a gente vai ter a consulta com o médico lá na unidade básica de saúde, e aí ele vai ter todos os entraves e burocracias que não são criadas nem por ele, nem para a gestão, mas por estratégias que foram delimitadas. Quais os procedimentos e os exames o médico da unidade básica de saúde pode pedir, e isso ele vai tendo todo o seu tratamento atrasado. Quando a gente pensa na lei dos 60 dias, que foi a gente teve, a gente fala assim, 60 dias eu vou começar a tratar meu paciente. E aí, quando que vai começar a contar esses 60 dias? Desculpa, a partir da data do exame histopatológico. Mas e para o paciente chegar nesse exame histopatológico? Isso se tornou mais uma grande dificuldade. E foi aí que veio a lei dos 30 dias, que o paciente com suspeita oncológica tem até 30 dias para fazer todos os exames necessários. Isso trouxe algum benefício? Talvez, mas ainda assim a gente encontra barreiras para a realização desses exames.
E aí eu trouxe para vocês o cenário da minha região, onde eu atuo. Minas Gerais tem 853 municípios, de acordo com o IBGE, e de acordo com o INCA nós temos 37 centros de tratamento de câncer, entre CACONS e UNACONS. De forma bem simples, não precisa fazer muita conta, dá para ver que tem uma disparidade muito grande. E quando a gente vai pensar nesses pacientes, a jornada extenuante que ele vai fazer, poxa, eu estava comentando mais cedo, às vezes o paciente viaja 4, 5 horas para ser atendido pelo médico. Se ele for cirurgião, tem um problema, às vezes esse médico vai ter uma urgência, o paciente vai perder a consulta, ele vai voltar para casa, não vai ter seu atendimento, sem contar que na maioria das vezes são pacientes de baixa escolaridade, com difícil capacidade de compreensão, que às vezes não tem apoio familiar, ele esquece que tem que levar os exames, ele esquece que não pode atrasar na consulta, e isso vai só dificultando o tratamento desse paciente e o seu acesso dentro da rede hierarquizada que a gente fala. E aí chega isso para mim. Numa sexta-feira à noite, eu dentro do hospital, tendo que atender uma obstrução intestinal causada por um tumor. Essa paciente foi pelo menos 6 vezes no posto de saúde nos últimos 3 meses para tentar conseguir algum exame que o médico do posto de saúde não conseguia e não podia pedir. E o fígado dela, vocês conseguem perceber aqui, ó, cheio de doença avançada. Então foi uma paciente que passou por uma cirurgia extensa, não vai ficar curada, gerou o gasto da cirurgia, gerou o gasto da quimioterapia e ainda assim não vai ficar curada. Então, se essa paciente lá atrás consegue ser diagnosticada, o custo do seu tratamento fica muito menor. Ou, por exemplo, chega a lesão assim, ó. Essa paciente do lado de cá, isso é um melanoma metastático, diferente desse meu outro melanoma que chegou na sola do pé. Aí você fala assim, não é possível que isso chegue no posto de saúde, não é possível que isso chegue no consultório. Todos os dias tem uma enfermeira que trabalha comigo, que essa semana me mandou um tumor que em 2 meses triplicou de tamanho no couro cabeludo do paciente. Então, o que a gente está vendo? Uma alta proporção de pacientes com doenças extremamente avançadas chegando para a gente. Por que tem que chegar para a gente lá na unidade terciária? Porque o centro de tratamento, de referência, é onde ele vai ter a melhor chance de cura, com o menor custo e a maior sobrevida e melhora de qualidade de vida. Então, isso daqui está, esse gráfico eu trouxe mais foi para ilustrar. Foi feita uma pesquisa entre pacientes com diagnóstico de câncer gástrico, que precisa de uma endoscopia digestiva para fazer o diagnóstico, e pacientes com melanoma, que não precisa de nada, só do olho do médico para fazer o diagnóstico basicamente, de alta suspeição. A lei dos 60 dias não mostrou efetividade nenhuma, e isso é um problema muito grande para a gente. E aí a gente tem isso daqui, o Conect SUS. O que é isso? É uma ferramenta que está sendo desenvolvida e que poucos conhecem, poucos usam. Cada um pode alimentar a sua própria plataforma, você faz o seu usuário através do seu CPF, e com esses dados, com essas informações, você começa a colocar informações que podem servir de alerta se alguém estiver vigiando. Hoje, enquanto médico da unidade terciária, eu percebo que a minha maior dificuldade é conversar com o médico do posto de saúde, da unidade básica de saúde, e com o médico lá da unidade secundária que faz os exames quando são necessários. E através dessa ferramenta, a gente talvez consiga fazer um link entre as 3 esferas. Porque quem trabalha lá na ponta, como todo mundo costuma dizer, no posto de saúde, conhece a guia de referência e contra-referência. Às vezes a gente não entende a letra do médico, o paciente perde essa guia de referência e a gente perde todas as informações que podem ser extremamente necessárias e fundamentais para o tratamento desse paciente dentro do diagnóstico da oncologia. E aí o que a gente vai ter com isso? A partir do momento que você tem uma ferramenta, que você usa ela de forma correta, a gente vai ter o principal objetivo, que é o fortalecimento do registro hospitalar de câncer. É a partir desse dado que vai bater lá no INCA, e aquela primeira planilha que a gente mostrou, aquele primeiro gráfico, né, os tumores mais prevalentes, eles vão se aparecer de forma verdadeira. E com isso, a gente tendo dados, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, a importância dos dados e do peso que esses dados vão ter, a gente consegue mudar, por exemplo, no estado de Minas Gerais, aquela desproporção de 853 municípios e 37 centros de tratamento de câncer. Hoje a gente pensa que é simples, mas a gente está esquecendo que a estrada está com o asfalto cheio de buraco, o paciente tem um tumor, ele está com dor, ele está numa ambulância que às vezes fura o pneu, desce todo mundo. Então a gente precisa fazer isso funcionar de uma forma melhor. Já foi falado aí de formas muito mais importantes, de formas muito mais elucidativas, mas eu volto aqui nesse gráfico
essa apresentação ela foi feita na semana passada, então por isso que eu coloquei como aprovação do projeto de lei, mas agora já é uma lei, que é a Lei 14.450, que é uma vitória de todo mundo que está aqui dentro, e não vai beneficiar só a gente, vai beneficiar toda a população, e de preferência que ela seja estendida para todos os tipos de tumores, porque isso, na nossa prática diária, faz diferença. Eu tenho uma experiência dentro do meu centro de tratamento com uma cidade vizinha, que é São João Nepomuceno, a Asfécia, que trabalha diretamente com a gente fazendo a navegação do paciente oncológico, que é um conceito que não é de agora. Esse conceito foi criado em 1990, mas a gente está vendo que isso está estreitando os laços e corrigindo aquelas mazelas. Eu não consigo ter acesso ao secretário de saúde, o agente comunitário de saúde não consegue falar comigo, mas isso daqui está permitindo a gente ter isso de forma mais palatável. Então, como considerações finais, o Conect SUS, dentro de tudo isso que eu falei, ele vai servir como uma ponte entre o paciente, o estabelecimento de saúde, os profissionais, principalmente os da oncologia, e a comunidade, porque vai fazer o próprio paciente ser ativo no seu processo. Ele vai alimentar as informações que são relevantes para o tratamento dele mesmo. E a gente consegue reduzir, assim, o período crítico, que é aqueles 30 primeiros dias entre o diagnóstico e a realização dos exames. E assim, a gente vai ter doenças diagnosticadas cada vez mais precoces, permitindo maior índice de cura, com maior sobrevida e principalmente redução dos nossos custos. Eu queria agradecer principalmente a minha família, que está sempre me apoiando naquilo que eu faço. Mais uma vez a Mayra pelo convite e todos vocês pela atenção. Obrigado. Bom, gente, eu fui avisada aqui, aquele monte de 00000, a gente não tem mais tempo, tem muitas perguntas ali, nós vamos responder, a FEMAMA se compromete a trocar com os palestrantes e responder as perguntas. Eu acho que ficou bem claro aqui o porquê da escolha do nosso tema. Achei assim sensacional algumas propostas bem claras que vocês trouxeram, né? Tipo, vamos sair fazendo, não está mais no plano das ideias e da esperança, nós temos coisas bem... E talvez até essa mudança de governo nesse momento seja uma oportunidade para que a gente possa vir junto para cima. Nunca fizemos isso. Eu acho que uma coisa que fica bem clara na minha cabeça é essa questão da descentralização, né? Assim, tentar a regionalização. Eu sei que o Frutuoso é uma das bandeiras do nosso amigo e colega, eu já mando um beijo para ele, Frutuoso. Existe um grupo trabalhando voluntariamente, com reuniões semanais, às vezes, que é a Rede de Governança Brasil Saúde, liderada pelo Taish, e a gente está com uma proposta muito concreta para apresentar para os dois presidenciáveis, se nós tivermos oportunidades de discutir isso. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E eu queria, uma pena, nós podíamos ficar aqui mais uma hora aqui, pelo menos, respondendo perguntas e falando. Mas eu acho que a ideia, assim, e até o que o Natan mostrou, e a pergunta que eu ia fazer, mas não vou, é assim, tu não vai responder, eu só vou fazer. Quantos médicos da saúde da família conseguem ver os seus pacientes no dashboard do seu consultório? Nós queremos isso para todos, Natan. Te liga, nós precisamos dessa tecnologia, porque todo mundo aqui falou a mesma coisa. E eu estou cansada de dizer, dinheiro tem, o que não tem é projeto, que a gente mostre indicadores e impacto, porque dinheiro tem. No PROAD, dinheiro tem financiamento no exterior, dinheiro tem. E eu agradeço aqui a presença de todos, muito obrigado, e a FEMAMA continua provocando. Obrigada.